Você já notou como algumas pessoas vivem na plenitude, enquanto outras, por mais que se esforcem, parecem carregar um peso invisível que nunca as deixa levantar a cabeça? Você já deve ter se perguntado por que duas mulheres cristãs, indo para a mesma igreja, orando ao mesmo Deus, abrindo a mesma Bíblia, tomam caminhos tão diferentes quando a vida aperta. Uma encontra força, a outra desmorona. Uma reergue a casa, a outra desiste no meio do caminho. E o mais doloroso é que, na maioria das vezes, não é a fé que faz a diferença. É algo muito mais silencioso, muito mais esquecido pela cristandade moderna. Existe um princípio bíblico que quase ninguém ensina mais nos púlpitos de hoje, e é exatamente esse princípio que separa quem vence o desânimo de quem é vencido por ele. O mundo te ensinou a esperar a vontade de desistir passar. Te disseram que um dia isso tudo vai melhorar. Mentira. Engano suave que deixa milhões de mulheres cristãs afundando num pântano de cansaço, tristeza seca e noites chorando escondido. Hoje, eu vou te mostrar uma história real de duas mulheres que viveram a mesma tempestade e como uma delas descobriu o sistema bíblico que faz o desânimo perder a força. Se você ficar comigo até o final, algo vai se destravar dentro de você. Existe um sistema que atravessa toda a Escritura, um caminho que Deus desenhou para que seus filhos não fossem derrotados pelo peso da vida. Não é motivação. Não é pensamento positivo. É um método antigo, esquecido, chamado o Caminho do Carvalho. O nome vem de Isaías 61, capítulo que fala de árvores de justiça plantadas pelo Senhor, e o carvalho é a árvore que mais resiste à tempestade. Ele não cresce rápido, não é o mais bonito no começo, mas suas raízes vão tão fundo que quando o vento vem, ele fica, e fica, e fica. Esse sistema tem 3 etapas específicas que Deus revela através dos personagens bíblicos que venceram o desânimo. Elias debaixo do zimbro, Ana chorando no templo, Davi nas cavernas fugindo de Saul. 3 etapas que, quando seguidas com obediência, transformam uma mulher que vive arrastando os dias em uma mulher de raiz profunda. As 3 etapas são o silêncio que sustenta, o serviço que reaviva e o descanso que vence. Cada uma tem seu tempo, seu peso e sua glória. E hoje você vai entender como cada uma delas funciona na prática, através da história de 2 mulheres reais. Antes de continuarmos, deixa seu like no vídeo e me conta nos comentários. Qual área da sua vida hoje está sendo sufocada pelo desânimo? Trabalho, casamento, filhos, saúde, fé? Escreve aí, eu faço questão de ler. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia espiritual está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. 2 mulheres. Mesma cidade do interior de Minas Gerais. Mesma igreja pequena na esquina da rua principal. Mesma idade, 52 anos. Mesma dor, mas caminhos completamente opostos. A primeira se chama Regina. Casada há 28 anos, mãe de 3 filhos já adultos, trabalhava como recepcionista num consultório médico há quase 2 décadas. Regina acordava todos os dias com um nó na garganta que ela não sabia explicar. O marido, depois de tantos anos juntos, tinha virado um estranho dentro de casa. Conversavam sobre contas, sobre a filha mais nova, mas nunca sobre eles. Os filhos mais velhos tinham saído de casa e quase não ligavam. O corpo começou a doer em lugares que antes não doíam. O cabelo ficou mais fino. E no domingo, quando ela ia para a igreja, ela cantava os louvores mecanicamente, sem sentir nada. A fé dela tinha virado rotina. A vida dela tinha virado um cansaço só. Regina orava muito, mas a oração dela era sempre a mesma súplica. Senhor, tira esse peso. Senhor, me ajuda.
Porque eu não aguento mais. Passaram-se meses. Nada mudou. Pelo contrário, piorou. Ela começou a buscar atalhos, vídeos de autoajuda no celular até de madrugada. Uma amiga indicou um chá que dizia levantar a energia. Ela comprou. Não funcionou. Começou a frequentar um grupo de mulheres que se reuniam para desabafar. Mas as conversas só a deixavam mais triste. Experimentou jejuar um dia, não conseguiu. Comprou um livro de motivação, leu 3 capítulos e largou. A cada tentativa frustrada, o desânimo aumentava. Regina vivia num looping de eu preciso mudar, seguido de eu não consigo. E esse looping estava consumindo o que restava dela. A segunda mulher se chama Dalva. A vida dela era por fora quase idêntica à de Regina. Casada há 30 anos, 3 filhos adultos, trabalhava como costureira em casa. Marido com problemas de saúde, filhos longe, corpo cansado, contas apertadas, uma tristeza funda que chegava junto com o pôr do sol todos os dias. Dalva também estava desanimada, profundamente desanimada. Mas a diferença entre Regina e Dalva começou quando Dalva encontrou uma mulher chamada Dona Conceição na saída da igreja num domingo qualquer. Dona Conceição tinha 78 anos, cabelos completamente brancos, mãos marcadas pelo tempo. Era viúva há 15 anos, tinha perdido um filho num acidente 30 anos atrás, e ainda assim seus olhos brilhavam de um jeito que Dalva nunca tinha visto em ninguém da idade dela. Dalva se aproximou naquele domingo e, sem conseguir segurar, disse: Dona Conceição, como é que a senhora continua firme? Eu tô cansada. Eu tô tão cansada que eu queria sumir. Dona Conceição olhou para ela, pegou a mão dela com uma firmeza surpreendente para alguém da idade dela e disse: Minha filha, o desânimo não se vence com força de vontade. Se vencesse, ninguém desanimava. O desânimo se vence pelo caminho do carvalho. E se você quiser, eu te ensino. Mas te adianto, a primeira etapa vai derrubar tudo o que você acha que sabe sobre lutar. Dalva, sem entender direito, disse que sim. Marcou de ir na casa de Dona Conceição na quarta-feira seguinte. Enquanto isso, Regina continuava nos vídeos de madrugada, tentando um novo chá, comprando um novo livro, esperando um milagre instantâneo que nunca vinha. Dalva chegou na casa de Dona Conceição numa quarta-feira de manhã, 5h30. Dona Conceição já estava na varanda, Bíblia aberta, café passado. A primeira coisa que ela disse foi: Senta aí. Antes de te ensinar nada, eu preciso te explicar uma coisa. Você está procurando solução no lugar errado. Deus não prometeu que a vida seria leve. Ele prometeu que Ele sustentaria você na vida pesada. E para ser sustentada, você tem que aprender a primeira etapa: o silêncio que sustenta. Nessa etapa, minha filha, você não vai tentar consertar nada. Você não vai buscar sentir diferente. Você não vai forçar emoção. Você vai calar a boca da sua alma e escutar Deus nos detalhes mais simples do dia. Dalva estranhou. Mas, Dona Conceição, eu preciso de ação, eu preciso fazer alguma coisa. E Dona Conceição sorriu. Esse é o erro de todo mundo. Na hora do desânimo, a gente quer agir, mas é justamente a hora de parar. Elias, depois de vencer os profetas de Baal, foi para debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Sabe o que Deus mandou primeiro? Não mandou ele profetizar. Não mandou ele trabalhar. Mandou ele comer, dormir, comer de novo, dormir de novo. O silêncio precede a direção. Antes de você saber para onde ir, você precisa parar de correr. E começou o ensino. Dona Conceição pediu a Dalva 3 coisas simples: acordar todos os dias às 5 da manhã e passar 30 minutos em silêncio com a Bíblia aberta, sem pedir nada, só lendo e ouvindo. Organizar uma área mínima da casa por dia, começando pela cozinha, uma gaveta, um armário, um canto, e escrever num caderninho toda noite 3 coisas pequenas que Deus fez naquele dia, por menor que fossem. Só isso. Dalva pensou: isso é muito pouco. Dona Conceição percebeu. Tá achando pouco, né? Essa é a armadilha. O cansaço quer grande. Deus opera no pequeno repetido. Faz por 3 meses, sem questionar. E Dalva fez. Os primeiros dias foram torturantes. Acordar às 5 com aquele peso no peito parecia impossível. A Bíblia parecia fria. Organizar uma gaveta parecia inútil quando a vida inteira estava desorganizada por dentro.
O caderninho, nos primeiros dias, só tinha frases desanimadas tipo "Deus me fez respirar hoje e Deus me deu um café quente". Mas Dalva continuou. Semana 2, semana 3, semana 4, passou um mês. Nada de diferente acontecia por fora. O marido continuava doente, os filhos continuavam longe, as contas continuavam apertadas, mas algo estava mudando por dentro, silenciosamente, como raiz crescendo debaixo da terra. Ela começou a perceber que o caderninho tinha mais coisas para escrever, que o silêncio de manhã tinha deixado de ser frio, que a gaveta organizada dava uma sensação estranha de vitória, e que o nó na garganta, que antes acompanhava ela o dia inteiro, agora só aparecia à noite. Enquanto isso, Regina, que tinha começado o mesmo mês buscando um novo método de meditação guiada no celular, já estava em mais um ciclo de frustração. Tinha comprado outro livro, tinha começado uma terapia que largou depois de 2 sessões, tinha feito dieta 3 dias, tinha desistido. O desânimo dela agora vinha acompanhado de culpa, porque além de cansada, ela agora se sentia fraca por não conseguir mudar. E a igreja que frequentava falava muito em decretar vitória, confessar prosperidade, soltar a voz. Regina fazia, gritava, confessava, mas por dentro, cada confissão vazia aumentava a distância entre o que ela dizia e o que ela sentia. No 3º mês de Dalva no silêncio que sustenta, aconteceu o momento crucial. Era uma manhã de quarta-feira, 5h15. Dalva tinha acabado de ler Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ela sempre tinha lido esse versículo, dezenas de vezes, mas naquela manhã a palavra esperam entrou nela como uma flecha. Esperar, não correr, não tentar, não forçar. Esperar. Dalva fechou a Bíblia e chorou. Chorou de um jeito que não chorava há anos. Não era choro de dor, era choro de reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma presença quente no peito. Não era emoção passageira, era paz. Uma paz que Dona Conceição depois chamaria de a primeira raiz do carvalho batendo na terra. Quando ela contou para Dona Conceição, a mentora sorriu e disse: "Você sentiu, né? Isso é a etapa 1. Deus honra quem espera nele." Os cientistas modernos hoje descobriram no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que práticas pequenas e repetidas constroem caminhos neurológicos novos no cérebro. Mas Deus sabia disso há 3.000 anos. Ele falou para Israel: "Escuta, Israel", e mandou repetir esses versos todos os dias de manhã e de noite. A repetição é santa. A constância é que transforma. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois do começo da jornada de Dalva, ela já tinha dominado profundamente as disciplinas básicas do silêncio. Acordava cedo, sem esforço. A Bíblia não era mais fria. O caderninho estava cheio. Mas ela começou a observar algo que a perturbava na igreja. Havia mulheres ali que conheciam centenas de versículos, que citavam Bíblia o tempo todo, que frequentavam a igreja há 30, 40 anos, e ainda assim viviam derrotadas, arrastando o pé, reclamando, desanimadas. Regina era uma delas, e Regina, nesse ponto, tinha inclusive começado a faltar nos cultos. Dalva foi para Dona Conceição com essa pergunta: "Dona Conceição, por que tanta gente que conhece a palavra vive vencida? Por que eu, que não sei tanto quanto elas, estou sentindo paz e elas não sentem?" Dona Conceição respirou fundo. "Minha filha, existe um inferno silencioso que é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Gente que escuta pregação todo domingo, que faz curso bíblico, que sabe de cor o Salmo 23,
mas nunca obedeceu nenhuma vez. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tiago foi direto no capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A maioria se engana, acha que ouvir é transformar, mas o que transforma é obedecer. Você obedeceu, elas ouviram. Essa é a diferença. E agora você está pronta para a etapa 2. Dona Conceição olhou firme para Dalva e disse: na primeira etapa você aprendeu a calar, mas se você parar aqui, vai ser só uma mulher quietinha com a alma em paz, mas não vai ser uma filha que gera fruto. Deus não te restaurou para você guardar a restauração. Lê Mateus 25, minha filha. A parábola dos talentos. O servo que enterrou o talento foi chamado de mau e negligente. Deus te deu força nova para você gastar essa força servindo. A segunda etapa se chama o serviço que reaviva. Dalva estranhou. Dona Conceição, mas eu ainda estou fraca. Eu ainda tenho tão pouco. Como é que eu vou servir alguém se eu mesma estou precisando? Dona Conceição sorriu com aquele sorriso de quem já ouviu essa pergunta 1000 vezes. A viúva de Sarepta tinha uma porção de farinha e um pouco de azeite, e Deus mandou ela alimentar o profeta primeiro. Ela podia ter dito, mas eu não tenho nada. Ela obedeceu. E a farinha não acabou. O azeite não diminuiu. Deus não pede o seu muito. Deus pede o seu tudo. E o teu tudo hoje é pouco, mas nas mãos dele virá muito. Dalva começou a servir. Começou pequeno. Visitou uma vizinha idosa que morava sozinha. Levou um prato de comida. Ficou meia hora escutando. Outra semana ofereceu ajuda para uma jovem mãe da igreja que tinha um bebê e estava sobrecarregada. Cuidou da criança uma tarde. Outra vez, escreveu uma carta de encorajamento para uma irmã da congregação que estava passando por separação. Coisas miúdas, sem glamour, sem reconhecimento. Mas algo estranho começou a acontecer. Cada vez que Dalva servia, ela voltava para casa com mais energia do que tinha saído. Ao contrário de tudo o que o mundo ensina, que você precisa se cuidar primeiro, encha seu copo primeiro. Você não pode dar o que não tem. Dalva percebeu que servir a estava enchendo. O desânimo sumia por horas depois de uma visita. A tristeza do entardecer, que antes era quase certa, começou a aparecer menos. Um dia, ela visitou uma mulher da igreja que tinha perdido o emprego recentemente. Levou um bolo, um envelope com R$ 50, era tudo o que ela podia, e uma Bíblia marcada nos versículos que mais tinham ajudado Dalva. Passou 2 horas na casa da mulher. Quando voltou para casa, achou na caixa de correio um envelope com um cheque de R$ 500. Uma cliente antiga que tinha encomendado um vestido 3 anos antes e nunca tinha pago, agora aparecendo com o valor corrigido, pedindo perdão pelo atraso. Dalva se ajoelhou na sala e chorou. Senhor, é verdade. Lucas 6, 38. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos deitarão no regaço. Enquanto isso, Regina, no mesmo mês, tinha tentado mais um método. Um curso online que prometia destravar sua mente em 30 dias por R$ 297. Pagou, assistiu 3 aulas. Parou. O dinheiro foi embora. O desânimo voltou maior. Ela pensou em ligar para Dalva, que tinha ouvido dizer que andava mudada, mas a vergonha a impediu. Ela vai achar que eu sou fraca, vai me julgar. E continuou sozinha, afundando. Quando Dalva completou 1 ano no caminho do Carvalho, Dona Conceição a chamou para a casa dela numa manhã específica. Serviu café, pegou a mão dela e disse: chegou a hora da 3ª etapa. E essa, minha filha, é a etapa que 99% dos cristãos nunca entram. Porque obedecer, a maioria consegue com esforço. Servir, muitas aprendem. Mas descansar em Deus completamente, soltar o controle, parar de carregar o que Deus não mandou carregar, isso é para poucas. O descanso que vence. Dona Conceição contou então uma história pessoal que Dalva nunca tinha ouvido. 30 anos atrás, o filho mais velho dela, Paulo, de 19 anos, tinha morrido num acidente de moto na estrada. Dona Conceição tinha entrado num luto tão profundo que chegou a duvidar da própria fé. Mas ela disse: minha filha, a obediência e o serviço
me sustentaram durante anos, mas só quando eu aprendi a descansar em Deus, de verdade, é que eu parei de viver com medo de perder mais alguém. Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve, minha filha. Jesus disse leve. Mas a maioria dos cristãos vive com fardo pesado porque nunca soltou os próprios fardos para pegar os dele. Dalva entrou na terceira etapa, e logo veio o teste. 3 meses depois, o marido dela foi internado com um infarto grave. Os médicos disseram que as chances eram 50 e 50. Filhos foram chamados. A família se desesperou, e Dalva, para surpresa de todos, estava em paz. Não era uma paz fingida, não era negação. Ela chorava, sim, orava com lágrimas, mas por dentro tinha uma firmeza que ela mesma não explicava. Ela repetia baixinho para si mesma: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Os filhos perguntavam: mãe, como a senhora está tão calma? Ela dizia: porque Deus está cuidando. Meu trabalho não é carregar, meu trabalho é confiar. O marido sobreviveu. Se recuperou lentamente, mas se recuperou. E mais, durante os 2 meses de recuperação em casa, a relação dos dois, que tinha virado só contas e silêncio, se transformou. Ele começou a conversar, a pedir perdão por anos de ausência emocional, a ler a Bíblia junto com ela. Algo que Dalva tinha orado por 20 anos e nunca tinha acontecido. Aconteceu no momento em que ela soltou o controle. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E isso tem comprovação moderna. No livro Mindset, da Carol Dweck, ela mostra que pessoas que vivem em estado constante de controle e ansiedade têm níveis elevados de cortisol que literalmente envelhecem o corpo mais rápido e adoecem órgãos. O descanso verdadeiro, não preguiça, mas confiança ativa, reduz cortisol, melhora sono, cura doenças crônicas. A ciência está correndo atrás do que Deus falou há milênios. 2 anos depois, Dalva tinha se tornado uma mulher diferente. Mulheres mais jovens da igreja começaram a procurá-la. Dona Dalva, como a senhora faz? Ela respondia sempre a mesma coisa. Eu não faço nada de especial. Eu obedeço o que Deus já revelou. Sirvo com o pouco que tenho e descanso no que eu não posso resolver. Não tem fórmula mágica. Tem caminho. E ela citava Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Ela explicava. A maioria quer a bênção sem obedecer à parte do dízimo, quer a colheita sem plantar, quer a paz sem a cruz. Mas Deus disse, provai-me, testa, faz do jeito dele, aí você vai ver. E o mais impressionante é que o mesmo caminho se aplicava a tudo. Quando uma amiga perguntava sobre dinheiro, Dalva explicava. Etapa 1, silêncio. Para de gastar um mês, só observa para onde está indo seu dinheiro. Etapa 2, serviço. Separa uma parte para abençoar alguém em situação pior. Etapa 3, descanso. Confia que Deus supre, para de se desesperar com cada conta. Quando uma irmã perguntava sobre casamento em crise. Etapa 1, silêncio. Para de brigar por um mês, só ora. Etapa 2, serviço. Serve teu marido sem esperar receber. Etapa 3, descanso. Para de tentar mudar ele, deixa Deus mudar vocês dois. Quando uma jovem perguntava sobre carreira. Etapa 1, silêncio. Faz bem o trabalho que está na tua frente, sem comparar. Etapa 2, serviço. Ajuda os colegas sem cobrar. Etapa 3, descanso. Confia que Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O caminho é sempre o mesmo. Silêncio, serviço,
descanso. Agora eu preciso falar uma verdade que queima. E eu peço que você não me ouça só com os ouvidos, mas com a alma. A maioria das mulheres cristãs que assistem esse vídeo, hoje, nunca vai experimentar a transformação que Dalva experimentou. E não é por falta de amor de Deus, é porque se recusa a passar pela etapa 1, se recusa a calar, se recusa à disciplina do pouco repetido, quer o atalho emocional, quer o milagre instantâneo, quer a palavra profética que muda tudo sem ela precisar mudar nada. E o mundo alimenta essa mentira. Deus quer que você seja feliz do seu jeito. A graça cobre tudo, você não precisa se esforçar. Confiança em Deus é não fazer nada e esperar. Mentira. Engano sofisticado que está deixando milhões de mulheres presas num ciclo de desânimo por décadas. Jesus foi duro em Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer, não dizer, não sentir, fazer. E fazer começa pequeno, repetido todos os dias, antes do sentimento vir. Não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Só existe um caminho: silêncio, serviço, descanso. Wallace Wattles, no clássico A Ciência de Ficar Rico, diz que o sucesso vem para quem age de um jeito específico repetidamente, e que pessoas que esperam sentir vontade nunca agem, enquanto pessoas que agem acabam sentindo vontade. Deus falou isso primeiro. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Regina, para fechar a história, continuou no caminho dos atalhos por mais 3 anos. Gastou em torno de R$ 5.000 em cursos, terapias pontuais, livros que não leu, chás milagrosos, programas de emagrecimento abandonados. Aos 56 anos, teve uma crise nervosa que a levou para a emergência. Foi ali, deitada numa maca, sozinha, que ela decidiu procurar Dalva. Dalva a recebeu sem julgamento. Disse: Regina, você não está atrasada. Você está no tempo de Deus. Vamos começar do zero. E começou a ensinar Regina as 3 etapas, do mesmo jeito que Dona Conceição tinha ensinado a ela. Regina, hoje, 3 anos depois, é outra mulher. Não é a vida dela que mudou. O marido continua o mesmo. Os filhos continuam longe. As contas continuam apertadas. Quem mudou foi ela. As raízes finalmente chegaram ao profundo. Se você saiu desse vídeo com vontade de entrar no caminho do carvalho, eu vou te dar o plano de ação, passo a passo. Primeiro, escolha uma área da sua vida, uma só. Pode ser sua saúde emocional, seu casamento, suas finanças, sua carreira, sua casa. Não tenta tudo ao mesmo tempo. Isso é receita de desistência. Segundo, abra a Bíblia e encontre 3 versículos que falam sobre essa área específica. Escreva num papel. Pendura em lugar que você veja todo dia. Terceiro, entra na etapa 1, o silêncio que sustenta, por 3 meses inteiros. Acorda mais cedo, mesmo que seja 10 minutos. Lê Bíblia sem pedir nada. Organiza uma área pequena da casa por dia. Escreve 3 pequenas bênçãos toda noite, sem exceção, sem pular dia. Quarto, quando os 3 meses acabarem, avalia. Se ainda está com pressa, repete mais 3 meses. O tempo de Deus não é o teu tempo. Quinto, entra na etapa 2, o serviço que reaviva. Comece a usar o que Deus te deu de novo para abençoar alguém em situação pior que a tua. 1 pessoa por semana, ligação, visita, oração, doação pequena. Continua por pelo menos 6 meses. Sexto, quando você sentir que o desânimo não manda mais em você, que está servindo sem cansaço, entra na etapa 3, o descanso que vence. Aprende a soltar, aprende a não carregar o que Deus não mandou carregar. E isso é uma jornada para o resto da vida. Pensa em José, vendido como escravo, injustiçado, preso, e ainda assim servindo, ainda assim confiando, até virar o 2º homem mais poderoso do Egito. Pensa em Davi, fugindo nas cavernas, compondo salmos no meio do desespero. Pensa em Daniel, em terra estrangeira, mantendo a disciplina de orar 3 vezes por dia, mesmo sob ameaça de morte. Pensa em Ruth, moabita, viúva, catando espigas num campo, servindo a sogra, até se tornar bisavó do maior rei de Israel. Todos passaram pelas 3 etapas. O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, mostra cientificamente
que transformações reais não vêm de decisões grandes, mas de sistemas pequenos repetidos por muito tempo. Ele descobriu no século 21 o que Deus falou no Gênesis, e viu Deus que era bom, no fim de cada dia, um dia de cada vez, pequeno, repetido, bom. Dalva viveu até os 87 anos. Nos últimos anos, ficou de cama por conta de uma artrite que limitou seus movimentos, mas os olhos dela continuavam brilhando com a luz que uma vez Dona Conceição teve. No último dia dela, a neta mais nova, de 23 anos, sentou na beira da cama e perguntou: Vó, qual foi o teu maior arrependimento? Dalva olhou para a neta, pegou a mão dela com o pouco de força que restava e disse: Não ter confiado em Deus mais cedo. Perdi uns 20 anos da minha vida tentando resolver coisas que só Ele resolveria se eu deixasse. A neta chorou. E qual foi a tua maior vitória? Dalva sorriu. Ter parado de correr atrás do atalho, ter aprendido a andar devagar no caminho certo. Depois ela chamou os 3 filhos, o marido, que tinha sobrevivido ao infarto e já estava com 83 anos, e as 4 netas. Falou para eles: Escutem vocês. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia, é sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Silêncio, serviço, descanso. Esse é o caminho. Não inventem outro. Vocês vão ter vontade de inventar. A vida vai doer. Vai parecer que Deus demora. Mas Ele nunca demora. Ele só espera que vocês parem de correr. As últimas palavras dela, antes de fechar os olhos pela última vez, foram uma citação perfeita de 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ela partiu sorrindo, com raízes tão profundas que nem a morte conseguiu abalar a paz dela. O caminho do carvalho não é sobre mudar as circunstâncias da sua vida. É sobre quem você se torna dentro delas. Existem 2 versões de você agora. A versão ansiosa, correndo atrás de atalhos, gastando dinheiro em promessas vazias, pulando de método em método, acumulando livros sem ler, comprando cursos sem fazer, tentando sentir antes de agir, esperando o desânimo passar sozinho. A versão que daqui a 5 anos vai estar exatamente no mesmo lugar que está hoje, só que mais velha e mais cansada. E existe a versão confiante em Deus, que escolheu o caminho lento da obediência pequena repetida, que parou de buscar a palavra profética do mês e começou a obedecer a palavra que já tem em casa, que aprendeu a servir com o pouco, que aprendeu a descansar no que não pode resolver. A versão que daqui a 5 anos vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa. A pergunta espiritual que Deus te faz hoje é essa: Ele vê em você alguém disposto a obedecer antes de entender? Ou vê alguém ainda procurando o atalho? 5 anos procurando fórmula mágica, ou 5 anos pagando o preço da transformação verdadeira? Os 2 caminhos custam 5 anos, mas só um deles te leva para algum lugar. A transformação está esperando, irmã, mas Deus não vai forçar você. Ele é cavalheiro, Ele espera seu sim. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Se você chegou até aqui, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Sexta-feira eu subo um novo. E me conta nos comentários, qual é a área da sua vida que você vai transformar usando o caminho do carvalho? Escreve aí, eu faço questão de ler cada um. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. E se você chegou até aqui, nesse final, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria fechou esse vídeo antes dos 5 minutos. Mas você ficou. Isso já diz algo sobre você. Antes de eu ir, se inscreve no canal.
Um clique só. E fica de olho. Uma boa notícia espiritual está chegando para você nos próximos dias. Agora vai e começa. Entra na etapa 1 hoje. 5 da manhã amanhã, Bíblia aberta, silêncio. E daqui a 1 ano, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.